Lição 12. 22 de setembro de 2024. O banquete de Ester. Denúncia e livramento. Introdução. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Susã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Ester. Primeiro tópico. O banquete e a denúncia. Ponto 1. A instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo, saiu de casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Susã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Ester. Ester 6:14. Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Ponto 2. O banquete do vinho. O banquete para o qual Ester convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. Ester 7:2. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Gênesis 9, 20 ao 27, Gênesis 19, 31 ao 38, Provérbios 21 e 23, 29 ao 35. Havia expressa proibição para os sacerdotes, Levítico 10, 8 ao 11, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado, Números 6, 2 ao 4. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus, Jeremias 35, 6 ao 19. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com o vinho, mas encher-se do Espírito, Efésios 5, 18. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo que não convém aos santos. 1 Tessalonicenses 5, 22, 1 Coríntios 6, 10 e 12, 1 Pedro 1, 15. Ponto 3. Qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O fato de Ester comparecer em sua presença correndo risco de morte, e no primeiro banquete, ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão a novamente inquirir-lhe: qual é a tua petição, rainha Ester? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Ester 7, 2. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei, e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Ester se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. Ester 7, 3 ao 6. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Provérbios 31, 26. Segundo tópico. A fúria do rei contra a injustiça. Ponto 1. A revelação do plano. Ester detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da de seu povo, os judeus, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Ester 7, 4. Ester fez ver ao rei o absurdo do plano, que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos, ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Ester disse que não incomodaria o rei. Ponto 2. Quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Ester 3, 12 e 13. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até aos pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou, então,
a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. Esther 2:10. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Mas conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Esther 2:17. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir força, no estilo, ou ele ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo, em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Ponto 3. A terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei, cara a cara com Amã, o homem, o opressor e o inimigo, é este mau Amã. Esther 7:6. Deus nos capacita, no momento certo, a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Provérbios 31:8. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. 2 Coríntios 10:4. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. Esther 7:7. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. Esther 7:8. Terceiro tópico. O grande livramento. Ponto 1. A história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Provérbios 22. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto. Lucas 12:2. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho em 50 côvados de altura, em cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público. Ponto 2. Os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder às vezes impera um certo de sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Arbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Esther 3:3 e 4. Agora, soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer, aquele que falará para bem do rei. Esther 7:9. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Conclusão. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Ezequiel 33:11, 2 Pedro 3:9. É o espírito rebelde quanto mais do homem que o leva à perdição. Lamentações 3:39, Ezequiel 18:20 e 21. Amã deu lugar ao ódio e planejou, de forma implacável e cruel, a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Esther 8:10. Que o Senhor guarde nosso coração de toda a maldade.